No interior do Paraná e ainda pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, está um dos destinos mais completos do país. Aqui você encontra fendas gigantescas, cachoeiras impressionantes, turismo rural, história, gastronomia e algumas das formações rochosas mais espetaculares do Brasil. Hoje, em um roteiro de 5 dias, vamos percorrer várias cidades explorando não só as incríveis paisagens naturais, mas também conhecendo a cultura, as tradições e as histórias que tornam essa região tão especial. Sejam muito bem-vindos aos Campos Gerais do Paraná. A região turística dos Campos Gerais contempla 12 municípios do segundo Planalto Paranaense e foi uma das mais gratas surpresas que tivemos viajando pelo Brasil nos últimos anos. Nossa base para explorar a região foi o Lutz Comfort Hotel na cidade de Ponta Grossa, a maior da região com cerca de 375 mil habitantes. Mais tarde iremos mostrar melhor a hospedagem, mas já adianto que vamos deixar o contato para orçamentos aqui na descrição do vídeo. No nosso dia 1 de roteiro, já fomos direto para um dos atrativos mais impressionantes do sul do Brasil, o Parque Vila Velha. Criado em 1953, ele foi o primeiro parque estadual do Paraná e é considerado um dos principais patrimônios naturais do estado. Ali, primeiro chegamos à recepção, onde é cobrada uma taxa de R$ 72 por pessoa. Em seguida, embarcamos no transporte interno do parque, que nos levou até o início da Trilha dos Arenitos. Depois do trajeto de ônibus, a gente começa aqui a Trilha dos Arenitos, que é a principal do Parque Vila Velha. O trajeto até a Taça, que é o grande ícone aqui desse local, tem mais ou menos 1 km e 100 metros de nível fácil, é bem tranquila a caminhada. E só de chegar aqui a gente já fica impressionado com essas formações rochosas aqui, com esses paredões. Primeiro pelo tamanho, porque é bem maior do que eu esperava, e segundo pelo aspecto delas. Elas lembram uma escama, assim, como se fosse uma pele de um réptil. É muito diferente de tudo que a gente já viu aqui no Brasil. E outra informação é que a trilha é autoguiada e aqui também tem algumas plaquinhas como essa que elas indicam o que as formações rochosas se assemelham. E essa aqui, por exemplo, ela se assemelha a um camelo. Eu particularmente sou apaixonado por essas paisagens com formações rochosas diferenciadas, como a gente vê aqui no Parque Vila Velha, e a gente vai muito entretido ao longo do caminho, igual a Paula falou, né? A gente vai usando a criatividade e a imaginação para ver algumas semelhanças das formações com objetos, com animais, enfim. A gente já passou por uma que era muito bonita, que lembrava a proa de um navio, outra que se assemelhava a um perfil de uma mulher, e essa aqui ao fundo ela parece muito um caracol, tem até aqui uma plaquinha indicando também. Olha, o Parque Vila Velha superou as minhas expectativas, é muito lindo esse lugar. Esse aqui que está ao fundo é o principal atrativo aqui do Parque Vila Velha, que é a formação que eles chamam de taça, porque realmente lembra o formato de uma taça. Então, tu tem a base um pouquinho mais larga, depois afunila e fica largo de novo no topo aqui dessa formação rochosa. E a gente passa por vários pontos incríveis aqui ao longo da caminhada, mas essa aqui, de fato, ela te prende, assim, ela te chama a atenção de um jeito muito diferente. E não à toa, esse aqui é um dos grandes ícones, não só aqui da região dos Campos Gerais, no Paraná, mas de todo o estado.
A gente já está saindo aqui do Núcleo Arenitos, a gente estava conversando que é impressionante a quantidade de coisas que a gente consegue ver em uma caminhada de um pouquinho mais de 1 quilômetro. Tem muita coisa legal para tu ficar observando por aqui. E essa formação que está aqui bem do meu lado nos chamou um pouquinho mais a atenção, como a taça, porque ela está solitária aqui na paisagem. Então as outras formações rochosas, elas ficam bem próximas uma das outras. Já essa aqui parece que ela está uma ilha aqui dentro do parque. Ainda no Parque Vila Velha, para quem quiser pode pegar outro transporte para visitar as Furnas e a Lagoa Dourada. As Furnas são enormes crateras circulares formadas pelo desabamento de camadas rochosas. Já a Lagoa Dourada chama atenção pela coloração que ganha em determinados horários do dia, quando a luz do sol reflete sobre suas águas. No restante do dia fomos até o Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa para conversar com o geólogo Antônio Ricardo sobre as impressionantes formações rochosas do Parque Vila Velha. Sobre os arenitos de Vila Velha, é uma das formações mais bonitas e intrigantes que nós temos aqui no Paraná. São de idade de 300 milhões de anos, aproximadamente. São testemunhos de uma época em que aqui houve um clima glacial. Então houve o derretimento de gelo e a formação dessas areias, o acúmulo dessas areias, formando as rochas de Vila Velha. O relevo ele é muito mais recente, nos últimos milhões de anos aí, graças à ação da água, o intemperismo atuando em cima dessas rochas, que já eram fraturadas porque elas sofreram nesses últimos 300 milhões de anos, houve fenômenos tectônicos, então houve quebras de movimento dos continentes, as quebras que aconteceram naturalmente, e o Parque de Vila Velha ele é todo fraturado, e ao longo dessas fraturas a água agiu intemperizando essas rochas de maneira diferencial. O Brasil inteiro, onde tem curso de geologia, eles têm excursões de propósito para conhecer aqui a geologia desta região, que é uma geologia bem peculiar. Nós estamos em cima da bacia sedimentar do Paraná, bem na divisa com a escarpa devoniana, que está aqui próximo. Ela é a divisa entre a bacia sedimentar do Paraná e o embasamento cristalino. Então é uma diversidade geológica muito boa, muito interessante aqui. E Vila Velha é a vitrine da geologia, que é uma expressão máxima da ação do tempo em cima das rochas que nós temos aqui em Ponta Grossa. Quando você visita Vila Velha, é o impacto da beleza natural que te seduz. Eu acho que todo visitante que vai ali sai impressionado com o quê? Com a ação da natureza sobre as rochas, do intemperismo sobre as rochas, formando aquelas coisas que parecem de outro planeta, parecem muito exóticas, que não estamos acostumados a ver por aí. O professor também nos explicou sobre como aconteceu a formação da taça e destacou que a paisagem de Vila Velha sempre está em constante transformação. Então, a formação da taça é uma rocha sedimentar, é um arenito exposto por alguns milhares de anos ao intemperismo, à chuva constante, frio, calor, e esse intemperismo desgastou essa rocha de uma maneira exótica. O topo de Vila Velha é constituído por um arenito com um pouco mais de ferro, de formações de hidróxido e óxido de ferro, que são ultra resistentes ao intemperismo. Então eles vão levar milhões de anos para se desgastar, enquanto que a base não tem essa composição de ferro, tem uma composição de argila. Então a chuva batendo ali nas encostas de Vila Velha está desgastando o relevo de maneira diferencial. Então a taça acabou ficando mais fina embaixo e mais grossa em cima, porque em cima é impermeável e ultra resistente, e embaixo é ultra sensível, é assim, material frágil até.
Passando algum tempo, a gente não sabe quanto, 1 milhão de anos, 1000 anos, 100 anos, mas a tendência é que essas formas mais instáveis, como a taça de Vila Velha, venham a quebrar. Isso é da natureza. Já aconteceu, a gente teve, sabe, de formas, a gente tinha no Parque de Vila Velha, antigamente, uma forma conhecida como parabólica, que era uma base bem estreitinha e que um dia, uma tempestade, e aquilo quebrou. Então é o processo natural, é o que está acontecendo e a natureza não está parada. As rochas não estão estabilizadas, elas estão sofrendo com o intemperismo. Bom dia, galera! Começando o nosso segundo dia de roteiro e hoje mais um dia conhecendo pontos que há muito tempo a gente queria conhecer. A gente veio aqui no Buraco do Padre, que na verdade ele é um complexo, um parque que tem vários atrativos. A gente vai conhecer 2 deles, que é o Buraco do Padre, que dá nome aqui ao local, e também a Fenda da Freira. Aqui fica mais ou menos a uns 40 minutos lá do centrinho de Ponta Grossa, daí tu estaciona o carro, tu vai na recepção ali, paga o ingresso, que eu vou deixar os valores aqui embaixo para vocês. E pelo que a gente entendeu, a gente pega o transporte até um ponto e daí desse ponto depois tu começa as trilhas, mas isso a gente vai explicando a partir de agora para vocês. Assim como no Parque Vila Velha, no Buraco do Padre também utilizamos o transporte interno para chegar ao início das trilhas. A partir do ponto de desembarque, seguimos por uma caminhada leve de cerca de 880 metros até alcançar a entrada do Buraco do Padre. Só a caminhada para chegar no Buraco do Padre já vale muito a pena, porque a gente anda no meio desses paredões imensos esverdeados que foram esculpidos pela incansável força da água ao longo de muitos e muitos anos. E isso aqui já é muito bonito, mas o grande finale eu vou mostrar agora para vocês. E enfim chegamos à famosa cachoeira do Buraco do Padre. Já parei para contemplar aqui um pouco e posso afirmar para vocês que é um dos lugares mais únicos que a gente já conheceu aqui no sul do Brasil. Não só no sul, né? Acho que no Brasil inteiro, porque não é todo dia que tem esse combo de uma cachoeira desse volume com a vista para cima de uma claraboia e para o outro lado desse túnel verde aqui que a gente passa para chegar aqui. Então é um local assim com uma energia muito diferente. Eu acho que só vindo aqui vocês vão entender do que eu estou falando, mas é um lugar especial. Esse outro local espetacular da região também possui uma formação geológica bastante única, e para entendermos melhor sobre sua origem e características, contamos com as explicações do condutor do Parque Yuri. Então, como que se formou o Buraco do Padre? Então, basicamente, o Buraco do Padre é uma formação típica aí da região, é uma formação de furna, né? Então, o que é uma furna? Então, basicamente, é uma fratura no interior da rocha. Essa fratura, conforme o tempo foi passando, o rio Quebra-Pedra, que é o mesmo rio que passa até os dias de hoje, então esse rio ele passava há 140 milhões de anos atrás por cima da rocha, ela ia se infiltrando nessa fratura interna. Essa fratura interna ela foi aumentando de tamanho devido à erosão. Chega um momento que o teto dessa cavidade estava bem pequenininho e acabou desabando, né? Então essa formação que eu expliquei para vocês de uma fratura que aumenta de tamanho e o teto desaba, aqui na região a gente conhece como furna, mas mundialmente é conhecido como dolina, que são esses poços verticais de desabamento de rocha que posteriormente viram esses poços cilíndricos. Só que o caso do Buraco do Padre é a única furna ou dolina do mundo que tem uma cachoeira que verte do paredão da rocha e uma entrada lateral acessível ao interior da cavidade. Então no mundo a gente tem furnas que tem entrada, mas não tem cachoeira, ou que tem uma cachoeira, mas não tem uma entrada. O caso do Buraco do Padre é uma furna única com todos esses elementos aí compostos na mesma furna. O Yuri também nos explicou o porquê do curioso nome do local. Por que o nome é Buraco do Padre? Então isso é uma dúvida de muitas pessoas. Então, basicamente, há 200 anos atrás existiam os tropeiros. Os tropeiros eles eram comerciantes da região, eles vinham principalmente lá de Viamão, no Rio Grande do Sul,
faziam um percurso até Sorocaba, São Paulo. Hoje em dia, esse percurso de Viamão para Sorocaba vai umas 13, 14 horas. Naquela época, em torno de 12 a 14 meses. Eles passavam muito tempo na estrada e durante esse percurso eles tinham vários locais de pausa. Então, esses locais de pausa, eles iam, conforme o tempo iam crescendo, aumentando de tamanho e viravam uma cidade. E esses locais de pausa, eles chamavam como as principais características da região. Então, por exemplo, chegava um lugar que tinha muita cascavel. O nome da cidade acabou ficando Cascavel. Chegava um lugar que tinha muito pato branco. O nome da cidade ficou Pato Branco. Hoje em dia a gente tem vários exemplos. Cascavel, Pato Branco, Gramado, Ventania, Campo Largo, Palmeira, Lages, Lapa, Xaxim, Araucária, Pinhão. Então todas essas cidades têm a influência dos tropeiros e aqui não foi diferente. Eles chegavam na região, avistavam as várias colinas e aí tinha uma colina específica que tinha a Ponta Grossa, né? Essa colina também era muito avistada ali, alguns capões da Ponta Grossa, então eles denominaram o nome da região de Ponta Grossa. Buraco do Padre, então eles chegavam nessa região, avistavam muitos jesuítas, né? Os jesuítas, eles eram enviados tanto de Portugal e da Espanha para fins de catequização e evangelização dos indígenas e dos escravizados. Então eles chegavam na região, avistavam esses jesuítas que estavam sempre bem próximos ali do buraco, sempre reunidos em forma de oração, meditação. Então apelidavam o nome do lugar ali de Buraco dos Padres. Com o tempo perdeu esse plural, ficou só Buraco do Padre mesmo. A gente acabou de sair aqui do Buraco do Padre e realmente é muito surpreendente o lugar assim por fotos. Eu acho que não transmite a energia que tá ali. E agora a gente vai fazer uma trilha para conhecer outro atrativo aqui dentro do parque. A segunda trilha, que leva até a Fenda da Freira, tem cerca de 850 metros. Os primeiros 500 são de nível fácil, enquanto os últimos 350 exigem um pouco mais de esforço devido ao terreno íngreme. Ao longo do percurso, passamos pela formação conhecida como Pedra do Favo. O passeio na Fenda da Freira é feito apenas com condutores locais e com horários agendados previamente. Na entrada, colocamos os equipamentos de segurança e depois partimos até a cavidade natural, que tem cerca de 300 metros de extensão. Entre paredões verticais cobertos por musgos, um estreito corredor conduz os visitantes por outro dos pontos mais impressionantes dos Campos Gerais. A visita à Fenda da Freira dura cerca de 1 hora e conta com as explicações dos condutores locais sobre a formação geológica dali. Então, basicamente, a Fenda da Freira ela se formou há 400 milhões de anos atrás através de sedimentação e compactação. Então, basicamente, os sedimentos eles iam se acumulando em grandes quantidades, chegava um momento que existia uma quantidade exacerbada de sedimento, a pressão que fazia com que os sedimentos mais por baixo acabassem compactando, fazendo camada por camada de compactação de rocha, fazendo esses grandes blocos maciços de formação de rocha. Depois que a rocha já estava formada, isso há 140 milhões de anos atrás, entre o período Devoniano e Cretáceo, ocorreram movimentações tanto de placas tectônicas que estavam convergindo e divergindo, quanto do núcleo da Terra. Então o núcleo movimentava o manto movimentava a crosta e a crosta soerguia o relevo. Esse relevo, devido a esse soerguimento, a rocha ela foi se fraturando em vários pontos e essa aqui é uma das fraturas, né? Então, devido à fratura, ela foi depois, com o processo secundário da água, com a água entrando nessa fratura, foi alargando e dissolvendo esse ambiente, tornando o que a gente consegue ver nos dias de hoje. Depois da Fenda da Freira, a gente fez uma caminhada curta para chegar aqui nos mirantes de cima do Buraco do Padre. Além dos mirantes, ali em cima você pode conhecer o Poço Encantado. Mais um dia incrível finalizando aqui no nosso roteiro nos Campos Gerais do Paraná. E só queria deixar um elogio aqui para a estrutura e organização aqui do parque, porque bem acima da média dos locais que a gente já conheceu aqui no Brasil. Então,
as trilhas bem sinalizadas, limpas, tinha condutores em vários pontos aqui do complexo e todos muito solícitos, dando informações sobre segurança, também em relação à formação geológica aqui dos atrativos. E daí mais uma informação aqui antes de finalizar o dia, que eles têm outros atrativos aqui também, daí eu vou deixar o site do Buraco do Padre na descrição do vídeo e também aqui na tela para vocês. E agora chegou a hora da dica de hospedagem aqui para vocês no vídeo, e antes a gente precisa só comentar um pouquinho sobre a logística aqui do nosso roteiro, porque como a gente comentou, a gente vai conhecer vários municípios aqui da região, só que para todos os pontos que a gente vai visitar, a gente vai usar como base a cidade de Ponta Grossa, que é a maior aqui dessa região, também é que tem a maior estrutura de restaurante, de hospedagens, enfim, e daí a gente está usando como base aqui o Ludes Comfort Hotel, que é um dos hotéis mais bem avaliados aqui dessa região, com nota 4.8 de 5 no Google Maps, 9.6 de 10 no Booking. A gente está gostando demais da experiência de estar ficando aqui, então os quartos são confortáveis, as camas são boas, também quarto muito bem equipado, tem escrivaninha, inclusive a gente está trabalhando aqui, tem televisão, tem frigobar, o banheiro é espaçoso, tem uma sacada aqui também para quiser pegar um arzinho, e o café da manhã também super aprovado, porque tem opção tanto no buffet quanto à la carte. Tu consegue pedir um misto quente, tu consegue pedir um omelete ali que eles fazem na hora, então a gente está gostando bastante. Outra coisa que a gente gostou que tem conveniência lá na recepção, então se de noite a gente esqueceu de comprar alguma coisa no mercado, algum lanchinho, a gente vai lá na conveniência e compra. E daí para quem tiver interesse em ficar aqui, né, quiser fazer um roteiro parecido com o nosso, a gente vai deixar o contato deles aqui no QR Code na tela e também na descrição do vídeo aqui para vocês. O hotel ainda conta com estacionamento para hóspedes e fica perto de alguns atrativos do centro de Ponta Grossa, como o Sesc Estação Saudade. No terceiro dia de roteiro, seguimos para Carambeí, uma cidade marcada pela forte influência da imigração holandesa. Nossa primeira parada foi no Museu Parque Histórico de Carambeí, um lugar que ajuda a entender a trajetória dos imigrantes que chegaram à região, além de mostrar como suas tradições influenciaram os costumes, a gastronomia, a arquitetura e a identidade da cidade. Para mostrar melhor toda essa história, contamos com a ajuda do Henrique e do Felipe, que nos acompanharam durante toda a visita e nos ajudaram a apresentar esse lugar tão especial para vocês. Felipe, o parque aqui ele é muito grande, né? E o que tudo o visitante pode conhecer aqui no Parque Histórico? Então, de fato, o Museu Parque Histórico ele é muito grande. Nós somos o maior museu histórico do Brasil. Nós temos mais de 100 mil metros quadrados. E o que nós temos aqui? A gente vai ter a Casa da Memória e restaurante Coffee House, que vai ser no espaço original do museu. Ele vai ser um estábulo construído em 1946. E aqui, neste momento, nós estamos na Vila Histórica. O que é a Vila Histórica? Ela vai ser uma reconstrução de espaços de trabalho, vida, culto e ensino da colônia, que vai se estender desde 1911, as nossas representações, até a década de 70. Depois da Vila Histórica, nós vamos ter o Museu dos Tratores, que vai contar um pouquinho sobre a evolução do trabalho no campo, desde da tração animal até a chegada dos primeiros tratores. E encerrando a visita, a gente vai ter o Parque das Águas. O Parque das Águas ele vai ser inspirado num parque ambiental holandês, chamado Zaanstrecht, e a gente vai trazer principalmente a parte arquitetônica e paisagística da Holanda mesmo. Aproveitando que a gente está aqui na Vila Histórica, se a pessoa voltasse mais ou menos uns 100 anos aqui em Carambeí, ela ia encontrar uma vila mais ou menos como essa, então? Mais ou menos como essa, só que ela seria muito mais espaçada. Aqui as casas elas estão organizadas para a gente poder conhecer, mas era tudo muito distante. Para você ir de uma casa para outra é meia hora de carroça. Ou as pessoas se juntavam numa estercadeira, limpavam ela, levavam a família tudo para a igreja. Então a distância era algo que dividia a população aqui. Felipe, aqui na Vila Histórica do museu tem uma representação de uma ferrovia que nos ajuda a contar o motivo do porquê os primeiros imigrantes holandeses vieram aqui para a região de Carambeí. Qual que é essa história? Como que eles chegaram aqui? Então, perfeito. Qual que história é essa? Eu gostei que você comentou que ajuda a gente a contar uma história. Porque nós estamos no Museu Histórico e a gente ajuda a entender qual que é o processo de formação de Carambeí. E explicar através de objetos, através de casas, a partir justamente da reconstrução de uma vila, pelo menos de como ela funcionaria, é ótimo para ajudar o visitante a entender qual que é o processo que se forma justamente a colônia Carambeí.
E como que eles chegaram? Então, o que acontece? Em 1911 estava sendo construída a ferrovia que vai ligar as cidades de Ponta Grossa com a cidade de Castro. Mas aonde que estavam esses holandeses? Eles vão estar em outra colônia, que vai ser uma colônia em Irati, chamada Gonçalves Júnior. E Gonçalves Júnior tinha uma série de problemas. Primeiramente a língua. Você não sabia a língua do seu vizinho, você não conseguia ter essa comunidade, essa coesão. Você vai ter um solo infértil e a gente vai ter registros de muitas pragas nas plantações. Gonçalves Júnior era uma colônia muito ruim de se morar. E nesse meio tempo havia a construção dessa ferrovia. Holandeses que estavam lá, eles vão entrar em contato com o contrato original, que ele vai ser em alemão, e aí que eles vão migrar para a região de Canambeí. Eles vão se fixar aqui na região, mas principalmente eles vão criar um motivo para ficar, que vai ser justamente as leiterias, dando origem, em 1925, à cooperativa. Então eles vieram primeiro para a construção dessa ferrovia e depois acabaram ficando e se estabelecendo. Isso mesmo, eles se estabelecem, eles vão dominar principalmente a área de trabalho leiteiro. Por exemplo, a Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, ela fica em 1940 conhecida como Batavo. Então a marca Batavo, ela vai surgir aqui justamente em Canambeí. É importante destacar que os imigrantes que se estabeleceram aqui não atuavam diretamente na construção da ferrovia. Eles foram incentivados a se instalar ali para desenvolver a produção agrícola e garantir o fornecimento de alimentos aos operários que construíam a estrada de ferro. Aqui na Vila Histórica, a sensação é que estou voltando no tempo. Estou aqui sentado numa estação de trem, tem casinhas de madeira, tem igreja, tem roda d'água e até o nome da cidade é escrito como antigamente. O ambiente e o acervo do museu realmente impressionam. Além do que o pai citou, o espaço reúne uma vasta coleção de fotografias antigas, móveis da época, esculturas, maquetes e até os tradicionais tamancos holandeses, ajudando a transportar os visitantes para diferentes momentos da história da colonização da região. Dentro da capela, o Henrique nos mostrou um dos itens mais interessantes de toda a coleção. Henrique, a gente já deu uma olhada aqui no acervo, tem muita coisa. Você sabe mais ou menos quantos objetos vocês têm aqui? Então, a gente tem em torno de 6.000 objetos expostos e guardados na reserva técnica. E como é que chegam esses objetos até aqui? Vocês vão atrás ou a comunidade que traz para cá? Então, a comunidade sempre tem a possibilidade de doação aqui no museu, né? Então, esses objetos eram de pessoas que vieram da imigração ou descendentes que escolheram o museu como um lugar de preservação desses objetos. Então, é a própria comunidade que construiu aqui esse espaço. Isso. E aqui a gente está do lado de um objeto que parece um piano, mas não é, né? Tu falou que é o teu objeto favorito. Aqui, conta pra gente o que é isso aqui. Então, o harmônio, ele é um objeto, era um instrumento musical, né? E ele funciona, à primeira vista, como um piano, né? Mas ele na verdade, ele é um instrumento de sopro, né? Então, a pessoa que está tocando, ela vai bombear os pedais ali, vai criar ar dentro, que vai ser sanfonado ali e criando o som dele. Ele é normalmente usado era especificamente usado para questão religiosa, né? Então é para acompanhar os cânticos dentro das igrejas e também na educação da escola. Ah, que legal. Felipe, aqui no Museu Parque Histórico tem uma ponte que todo mundo quer ver, né? Qual que é a particularidade dela? Então, essa daqui é a Ponte da Integração. Ela vai marcar justamente o centenário de imigração holandesa. Ele foi doado pelo Rabobank holandês. Ela veio de barco. Inclusive, ela veio nos containers que estão lá atrás, então ela é uma ponte original mesmo. Ela veio lá da Holanda para cá? Da Holanda para cá, isso mesmo. Todo dia a gente desce a ponte para inaugurar a visita e para encerrar o dia a gente ergue ela. Ah, então essa ponte ela sobe e desce? Sobe e desce. Dá pra gente testar ou não? Dá pra gente testar. Vamos lá. Puxa aqui? Puxa aqui. É pesado? É um pouquinho, pouquinho. Te ajudo. Primeira vez na vida erguendo uma ponte. A sorte é que ela tem esse peso aqui em cima que ajuda um pouco a gente. Mas o que a gente faz com isso depois? Ali tem um pino. Se quiser me ajudar, você vai tirar, remover o pino. Aqui. Isso, encaixar. Isso mesmo. E agora levantamos a ponte. E agora a ponte levantada. Dentro do espaço conhecido como Casa da Memória, o Felipe encerrou sua participação, contando um pouco sobre o legado deixado pelos imigrantes holandeses e como sua influência ajudou a moldar a identidade e o desenvolvimento de Carambeí ao longo das décadas. Mas em relação ao legado de holandeses em Carambeí, eu acredito que serão três. Vão ser a religião,
pensando justamente no protestantismo que vai chegar aqui. Originalmente, se for pensar, é uma região católica, quem vai trazer a religião protestante vão ser os holandeses. E não só isso, mas o cooperativismo vai ser algo extremamente marcante. Por exemplo, a marca Batavo, ela vai nascer aqui. Ela vai nascer de junção de leiterias que vão trabalhar juntos pensando em construir uma comunidade. Ela vai nascer como Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios em 1925. O Brasil nem tinha lei para ter uma cooperativa. Ela vai apenas ser reconhecida a partir de 1940. E esse legado se mantém até hoje, não só com a marca Batavo, mas também com a própria Frise, a cooperativa. A Batavo ela vai chegar a ter mercado, ela vai trazer a primeira rede telefônica, ela vai agir até mesmo com uma subprefeitura na ausência da prefeitura de Castro. Né? A gente está numa região que era dominada por Castro antigamente, aqui era um distrito, então a Batavo, a cooperativa mesmo, ela vai agir como uma subprefeitura, ela vai financiar não só a educação, mas justamente também pavimentação de ruas, construção de casas também. E se tem algo que faz parte da identidade de Carambeí são suas famosas tortas, e ali mesmo no Parque Histórico você pode experimentar elas. Agora a gente está aqui com o Eduardo. Primeiro, obrigado aqui por nos recepcionar. Antes de qualquer coisa, qual que é o nome aqui da cafeteria que eu não consegui falar direito? Coffee House. Coffee House. É bem holandês, né? Bem puxado. E Eduardo, conta pra gente tudo que a gente vai experimentar aqui agora, esse banquete. Então, além das tortas aqui, a gente tem a porçãozinha típica mista, que envolve ali o holandês e o indonésio. Tem o bitterballen, croquete e mini lumpia. Temos a sopa de ervilhas. Aí o poffertjes, que são mini panquequinhas holandesas. Temos a torta de maçã, que tradicionalmente ela é aquecida e vai nato por cima, que é a forma tradicional holandesa. Torta de especiarias também, que a massinha dela é feita com especiarias. Tem cardamomo, gengibre, canela. O recheio é coco com leite condensado. Tradicionalmente ela é aquecida para soltar esses aromas aí. A torta de amora, que se tornou a torta oficial de Carambeí. Essa aqui? Isso, torta de amora. E a torta holandesa, que de holandesa ela só leva o nome. Ela não é holandesa? Isso, ela é um creme amanteigado com licor de cassis ali. Tem alguma aqui que é a tua favorita para eu experimentar agora ou não? Cara, de amora. De amora? A tradicional? Isso. Vamos lá. Tá bonito, hein? É. Meu Deus. Nossa, o meu pai vai gostar disso aqui. É. Misturou doce com azedinho, né? Nossa, muito bom. Agora chegou a nossa vez de degustar aqui uma torta holandesa, essa aqui com especiarias e com creme de um leite condensado com coco. Vamos ver como é que ela está. Muito boa. E eu vou experimentar umas mini panquecas. Coisa boa. Ainda vamos comer mais tortas típicas nesse dia, mas antes disso fomos até outro atrativo imperdível de Carambeí. É uma pena que por vídeo a gente ainda não consegue transmitir o aroma dos locais que a gente visita, porque com certeza vocês iam gostar da sensação de caminhar com a gente no local que a gente está agora, que é o Lavandário Hetdorp. Esse aqui é um dos principais pontos turísticos de Carambeí e eles têm um campo de lavandas lindo, muito grande. Também tem ali uma vila cenográfica super charmosa que vale a pena passear sem pressa, bater umas fotos. Além disso, eles têm cafeteria, tem queijaria, tem uma loja que vende os produtos, os cosméticos feitos com as lavandas daqui. Então, um local tem uma energia muito gostosa, assim, um ponto muito charmoso. E pena que o tempo fechou, então começou a chover um pouquinho aqui, porque isso aqui já tá bonito assim, imagina com um sol aqui colorindo mais essas lavandas. Aqui na lojinha a gente pode testar alguns produtos e esse aqui, que é um difusor de ambiente, o aroma é incrível.
Aqui na queijaria a gente pode experimentar vários produtos bem diferentes que tem lavanda como ingrediente. Então a gente tem aqui uma calda de champanhe com lavanda, tem um queijo Gouda, feito também com lavanda, tem um sorvete de lavanda e chocolate com lavanda. Daí a mãe começa com doce e eu vou começar com salgado. Bora lá. Vamos lá. Queijinho Gouda com lavanda. Nunca tinha comido. Coisa boa. Sim, não tem muito gosto de lavanda. Eu não sei na verdade como é que eu gosto de lavanda, mas é muito bom. Muito bom, bem gostoso. Deixa eu pegar na calda agora. A calda, ela é bem doce. Parece um mel, assim. Muito boa. Nossa, delícia. Dá vontade de ficar comendo isso aqui o dia inteiro. E agora é um chocolate branco com lavanda. Deixa eu provar. Bom, hein? Para finalizar nossa visita no lavandário, tivemos a oportunidade de conversar com o idealizador do local. Lucas, antes de qualquer coisa, por que o nome é Het Dorp? O que significa isso? Na verdade, na Holanda a gente tem vários vilarejos, então eles são chamados de dorps, e tem uns que são bem pequenos mesmo, tem outros que são um pouquinho maiores, mas a inspiração, basicamente, para fazer foi isso. Então, dorp significa vilarejo e het significa o. Então é o vilarejo. O vilarejo. Isso. E como é que surgiu a ideia aqui de fazer o lavandário? Na verdade, surgiu na pandemia. Eu trabalhava aqui em Carambeí já na parte de turismo ali, mas eu fazia mais a parte do marketing, sabe? E aí eu vi que existia uma demanda por turismo das pessoas e resolvi, durante a pandemia, eu tive que sair ali do trabalho ali e tal, todo mundo estava afastado. E aí eu resolvi mergulhar de cara ali no hobby da jardinagem e fiquei ali, resolvi investir o meu tempo ali mesmo. Durante um ano fiquei ali plantando as lavandas ali, as lavandinhas, para ver se ia dar certo. Qualquer coisa, eu ia só ter desperdiçado meu tempo mesmo. Então começou como um hobby e depois acabou se tornando esse local lindo aqui que a gente pode conhecer. Isso, o pessoal ele se interessou desde a hora que comecei a plantar, eles viram, nossa, que coisa diferente ali. E o nosso solo aqui ele ajuda bastante nisso, então por isso que eu escolhi a lavanda para plantar. É uma planta que se adaptou muito bem aqui no nosso solo, na nossa altitude, então ela vai muito bem e o pessoal ele sempre passava com uma curiosidade e resolviam visitar e a gente teve que abrir para o público. Aí a Holanda, né, é um país das flores, né? Tem aqueles campos de tulipas lindos. Tem alguma coisa a ver com vocês serem descendentes holandeses ou é só coincidência? Olha, eu acho que tá no sangue, sabe? Porque eu tenho uma tia que também cultiva flores, aqui na cidade vizinha também. O meu avô gosta muito de plantas, então eu acho que tá no sangue Uma mesmo. coisa já nasceu com isso dentro. Sim. Cara, parabéns pelo espaço, tá muito bonito. Eu vi que vocês também estão reformando, construindo umas coisas, então vai ter novidades no futuro, né? A gente sempre está expandindo, a gente sempre traz novidades para os nossos visitantes. O dinheiro que entra aqui com os ingressos, a gente sempre usa para investir, para melhorar a experiência das pessoas. Então, a gente tem uma lista assim, de várias coisas que a gente quer fazer e expandir para o pessoal. Então, agora a gente está fazendo moinho, mas depois do moinho a gente já tem outros ali e assim vai cada vez expandindo mais. Nossa última parada em Carambeí foi na Tortas Wolf, uma das lojas de torta mais bem avaliadas da cidade, com nota 4.8 de 5 no Google Maps. Além de comer mais algumas delícias do município, conversamos com o Diego, que é sócio do local, sobre o que torna as tortas daqui tão especiais. Diego, obrigado por nos receber aqui. Valeu! E vocês trabalham com tortas, né? Mas tudo começou com uma empada, né? Isso, tudo começou com as nossas empadinhas aqui que meu irmão intimou que a minha mãe fizesse para ele. Ele tinha comprado um trailer e ele queria vender, então ele acabou pedindo para minha mãe, ó, faça umas empadinhas aí, umas forminhas que ele tinha comprado, e fez um grande sucesso no trailer dele essas empadinhas. E tudo é tua mãe que faz? Tudo é minha mãe que faz. Hoje inclusive as tortas? Tudo. Tudo. E tu que é daqui, o que torna essas tortas aqui de Carambeí tão famosas, tão especiais? E a gente tá gostando, tá? Que bom. Muito boas. Então, uma das coisas que torna ela assim um diferencial são os produtos que a gente utiliza. São vários produtos daqui mesmo. Até a questão da geleia, a amora é daqui de Carambeí mesmo, nós mesmos que produzimos. Ah, que legal. Então, querendo ou não, isso traz essa sensação de algo mais caseiro, algo mais nosso mesmo, sabe?
E cada local que tu vai conhecer aqui em Carambeí tem uma torta diferente, né? Então, por mais que seja torta de Carambeí, tu vai em um ponto, vai ter um sabor, tu vai em outro. Ele até tem os sabores iguais, mas cada um tem o seu jeito de fazer, né? Esse aqui surgiu como? Essa de vocês aqui, porque essa aqui eu já vi que é um pouquinho diferente. Isso, até tem uma história, a torta de amora, porque a gente não fazia torta de amora. A gente começou a fazer devido aos outros sabores que a gente foi criando, então a gente falou, não, vamos fazer agora uma torta de amora, que tem uma senhora que vende pra nós, dela vendia as geleias dela pra gente vender aqui. E dela falou que vendia amora. Então a gente falou, não, vamos fazer as geleias e vamos preparar. E daí minha mãe começou a fazer, daí um dia uma senhora encomendou dela a torta de amora, e ela não tinha essa parte roxinha que tem embaixo com a geleia. Sim. E ela fez e deixou na geladeira pra firmar, só que ela esqueceu da gelatina sem sabor. E aconteceu que desmontou inteira. Aí, no caso, a senhora estava vindo buscar, ela lembrou de dar uma olhada para ver como é que estava, chegou lá, estava tudo desmontado. Então ela falou, vamos arrumar tudo aqui, fez tudo, colocou essa parte de baixo e deixou. E, geralmente, quando alguém encomenda, é difícil alguém, às vezes, mandar uma mensagem, porque já conhece teus produtos. E falar, ficou muito boa a torta, tava show de bola. E a senhora mandou mensagem para mim, nossa, estava maravilhosa a torta. Eu falei, mãe, então, a partir de agora, vai ficar só desse jeito a torta, não vamos modificar. Foi o errado que deu certo, então. Isso mesmo. Agora eu vou experimentar aqui, tá? Porque antes eu não comia ali na gravação. Isso aí, experimenta aí pra dizer o que você achou. E é uma torta que a gente tem um diferencial que é o iogurte, né? Então ela dá essa leveza bem grande pra... Ela é doce, mas torta. não é aquele doce... Isso mesmo. Enjoativo, assim, né? É um doce bem suave. Olha, cara. É bom, é bom. Se vocês vierem aqui pra Carambeí, já venham com apetite, tá? Porque vocês vão querer parar em todos os locais possíveis e comer alguma coisinha, porque vale a pena. A gente pediu aqui uma torta tradicional aqui da cidade, que é aquela de amora, e o pai pediu uma novidade da casa, que é uma de pistache. Pistache. Vou provar aqui. Essa de amora é um espetáculo. Não, e o pistache aqui tá especial também. Muito bom. Depois de mais esse doce, nos despedimos de Carambeí, mas ainda havia mais uma parada no roteiro, o Centro Cultural Castrolanda, localizado na cidade de Castro. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos produtores rurais da Holanda decidiram procurar um futuro melhor para seus filhos em outros continentes. E então a colônia castrolanda surgiu do encontro de interesses entre os governos do Brasil e da Holanda. Enquanto os holandeses incentivavam a imigração, o Brasil buscava ampliar sua produção agrícola e de laticínios. Dessa parceria nasceu Castrolanda, um nome que une Castro e Holanda. Assim como lá em Carambeí, aqui o Centro de Cultura e o Museu Histórico reúnem um vasto acervo de móveis, objetos e fotografias. O grande destaque da visita aqui é o Moinho de Vento, um dos maiores do mundo, com cerca de 37 metros de altura e 26 metros de envergadura em suas pás. Bom dia, galera, começando mais um dia de roteiro. Hoje a gente novamente vai conhecer outra cidade aqui da região, mas antes disso a gente vai mostrar para vocês como que é o café da manhã aqui no Ludes Comfort Hotel, que a gente já falou que super aprovou, e daí depois a gente pega o carro e faz o deslocamento para os atrativos que a gente vai conhecer hoje. Como comentamos antes, o café do Ludes conta com uma ótima variedade de salgados, doces e frutas. E para complementar, ainda é possível pedir opções feitas na hora, como omelete misto quente. Depois do café, seguimos até o município de Tibagi, e a nossa primeira missão por lá foi explorar a curiosa Fenda do Nick. Já chegamos aqui no começo da trilha, ela tem cerca de 2 km no total, grande parte por dentro da fenda. Só o comecinho aqui da caminhada, a gente vai andando aqui em uma mata. E uma informação muito importante para vocês é que esse rolê é obrigatório tu estar com o condutor. Então, inclusive, eu vou deixar o contato da agência que a gente fechou os passeios aqui na descrição do vídeo para vocês. E depois de uma caminhada bem curta, já chegamos aqui na fenda. E é impressionante porque elas são bem retinhas. Parece que foram recortadas essas paredes.
paredões de até 70 metros de altura e extensão de quase 1 quilômetro, a trilha é impactante até pra gente que já viu muita coisa aqui no Brasil. Tô impressionado aqui com essa fenda. A fenda da Freira já é muito bonita, mas essa aqui eu acho que chega a ser até mais impressionante, porque ela é muito retinha. Então lá do começo da caminhada até o final, parece que é uma linha reta, assim, perfeita. E esses paredões aqui também são lindos. Aqui tu vê que é bem úmido, porque a água fica jorrando aqui das paredes quase sem parar. O local assim é impressionante, muito, muito lindo. Perto do meio-dia entram uns raios de sol aqui dentro da fenda e o que já é bonito se torna ainda mais espetacular. Essa parte que a gente está passando, ela é bem estreita e também ela é coberta na parte de cima, então é uma das partes mais bonitas aqui da fenda. A gente já está quase aqui no final da trilha e eu queria contar para vocês a origem do nome Fenda do Nick. Tem até uma placa no início da trilha ali contando, né, os motivos disso. E na verdade que é uma história trágica, porque Nick era o nome do antigo cachorro aqui da fazenda, né? A gente está numa área que fica dentro de uma fazenda e até os anos de 1976 eles não sabiam que esse local aqui existia. Eles acabaram descobrindo meio que sem querer por causa do Nick, né? Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho da história. Dizem que certo dia ele estava passeando com seu dono, né? O Nick estava passeando com seu dono aqui pelas áreas da fazenda e ele viu uma lebre. E como ele era um cachorro caçador, perdigueiro, ele saiu em disparada para caçar essa lebre e acabou desaparecendo. Daí os donos ficaram 2 dias tentando achar o Nick, não achavam, até que eles, entre aspas, descobrem essa fenda, acham o Nick aqui dentro. O coitadinho estava todo machucado, né, porque a queda lá de cima, aqui dentro da fenda, ela é muito alta, e eles tentaram recuperar o Nick, né, curar ele por cerca de 1 mês, mas infelizmente ele veio a falecer. E daí os donos, em homenagem ao Nick, que foi em razão dele que eles descobriram aqui a fenda, eles acabaram dando o nome do local de Fenda do Nick e fica esse nome até os dias atuais. A gente já está voltando aqui e a gente só queria mostrar um pouquinho mais de como é impressionante aqui a Fenda do Nick, porque é uma reta praticamente perfeita. Estou vindo de costa aqui, não estou nem olhando para trás, como vocês podem ver, e não tem obstáculo. Então é surreal esse local. Tem algumas partes que as paredes estão mais altas, outras mais baixas. Tem algumas partes que a parede jorra mais água, tem outras que já estão mais secas, como esse lado aqui. Então acho que é um dos lugares mais surreais assim, que a gente já conheceu aqui no Brasil. Valeu muito a pena ter conhecer aqui a Fenda do Nick e esse pedacinho aqui de Tibagi, do nosso Brasil, no nosso roteiro aqui em Campos Gerais. E agora de tarde a gente veio conhecer o Parque Estadual do Guartelá. A trilha no total que a gente vai fazer tem cerca de 4 km de nível fácil a moderado. Tem um carro de apoio para encarar a subida na volta, então isso deixa o rolê um pouquinho mais tranquilo. E a gente vai conhecer 2 atrativos, que são o Mirante do Canyon Guartelá e também os Panelões, que é um ponto que a gente pode tomar banho. Chegamos aqui nos Panelões e eles são como se fossem ofurôs naturais dentro do rio Iapó, que é o rio que forma aqui o Canyon Guartelá. Dizem que a água é muito gelada, ainda mais no início do inverno, que é o período que a gente está vindo aqui para Tibagi. Então estou achando que só eu que vou entrar na água ali e encarar. Dando o veredito da água para vocês, realmente ela estava congelante, tá? Mas valeu muito a pena tomar um banho ali para dar aquela energizada no corpo. E agora a gente vai continuar a trilha, vai ser mais ou menos uns 100 metros até chegar no Mirante do Canyon Guartelá.
Mais um dia finalizado com sucesso aqui nos Campos Gerais. Já tô até com outra roupa aqui, porque confesso que eu tava com frio no corpo desde a hora que eu tinha entrado ali nos caldeirões. Hoje até tá com um dia com bastante sol, mas como a gente tá vindo aqui no começo do inverno, já tá com uma brisa muito gelada e o meu corpo não tava esquentando de jeito nenhum. Então só cheguei no carro, coloquei um agasalho, coloquei uma roupa seca para estar mais quentinho aqui para falar com vocês, e queria aproveitar aqui o momento para falar da apoiadora desse vídeo, que também é apoiadora de longa data aqui do canal, que é a Colda. E para quem não conhece, a Colda é uma marca brasileira perfeita para quem ama viajar, para quem gosta dessa vida ao ar livre, como a gente mostra aqui no canal. E a Colda tem vários produtos que a gente sempre está usando, como as garrafinhas térmicas, como a mochila estanque, que é aquela mochila à prova d'água. Inclusive, hoje lá na fenda do Nick, né, como estava pingando muito das paredes, a gente estava com uma mochila estanque para garantir que os nossos equipamentos ficassem são e salvos durante as gravações. Também tem cadeira, mesa de camping, tem potinho, tem também essas novas mochilas aqui, que elas não são impermeáveis, mas elas são muito versáteis, tanto para fazer uma trilha, né, para ser uma mochila de ataque, para tu levar coisas para o teu trabalho, para academia, enfim, e são muito bonitas, por sinal. Eu adorei essa roxinha aqui. E lembrando vocês que para quem tiver interesse em comprar qualquer produto lá no site da Colda, a gente tem cupom de desconto do nosso canal, então é só acessar o link que a gente vai deixar aqui no QR Code na tela e na hora da compra colocar o código ROLEFAMILHA, tudo junto, igual eu tô colocando aqui. E obrigado, Colda, pela parceria de sempre, e agora bora para mais um dia aqui na região dos Campos Gerais. No quinto e último dia de roteiro, fomos até o município de Palmeira para conhecer a colônia Vitimarsum. Apesar das casinhas com arquitetura em chaimel e de muitos portais divulgarem o local como uma colônia alemã no interior do Paraná, a realidade é um pouco mais complexa. Os imigrantes que fundaram a comunidade eram menonitas, um grupo de origem étnica e religiosa que ao longo dos séculos migrou por diferentes regiões da Europa e da América. Por isso, sua história tem muito mais relação com essas constantes migrações do que com o território da Alemanha atual. Para entender mais desse passado, fomos até o Museu Heimat para conversar com o Ricardo. Ricardo, apesar aqui da colônia ter fama de ser alemã, não é bem assim a história, né? Eu sempre digo que não é tão simples assim, né? Que a gente é um povo germânico de qualquer forma, mas a gente tem uma questão bastante única, assim, né? Inclusive o nosso ponto de origem histórico não é em território alemão. E aí a gente passou por vários lugares como povo, a gente tem uma identidade bem forte, assim. Então, é interessante até o pessoal vir aqui e descobrir que esse rótulo de alemão, ele não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É povo menonita, né, que se chama. Isso, exatamente. E antes de chegar aqui no Brasil, vocês passaram por onde? Só pra galera ter uma noção, assim, que, igual tu falou, né, não foi tão simples. Exatamente. A gente veio a partir da Rússia. Antes da Rússia, a gente passou pela Prússia, Polônia, né? A gente tem origem na Frísia, como grupo, então é uma trajetória de 500 anos de pipocando de lugar em lugar. A Frísia fica onde? Frísia seria ao norte da Holanda. Não é nem na Alemanha, então? Não. Pra vocês verem, né, que às vezes a gente vem com um rótulo assim e é completamente diferente quando a gente chega. E a língua que os imigrantes trouxeram foi o alemão ou também foi outra coisa? Ele foi também o alemão. A gente usa na esfera formal, a gente usa o alemão, né? Então a gente tem o alemão na escola, tem o alemão na igreja. Além disso, a gente fala o Plottisch. Plottisch? É, isso. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Não, é uma... Assim, na prática, se você for ver alguém conversando aqui, alguns dos nativos, parece que a gente tá xingando a mãe do outro, engasgando e tendo soluço. É isso. Acho que é a melhor descrição do idioma. Se eu tentasse aprender uma coisa, não ia dar certo, eu acho. Demora. Dá um trabalhinho. E vocês ainda conversam entre si, assim, com o Plottisch ou não? Sim, a gente conversa. A gente tem organizado, inclusive, a partir do museu, encontros de falantes. Ainda tem bastante gente que mantém... Não é uma coisa que ficou na história, a gente mantém vivo até hoje. Né? Em casa com os meus filhos, por exemplo, eu só falo em Plottisch. Então, não sou o único, tem mais gente aqui que faz isso. Né? Já não é mais, obviamente, não é mais todo mundo que domina a língua, né? Nem o alemão, nem o Plottisch, mas ainda tem bastante gente, sim. Resumindo bastante a história para vocês, os menonitas são um grupo cristão surgido no século XVI durante a Reforma Protestante. Eles seguem os ensinamentos de Menno Simons, um líder religioso dos Países Baixos que defendia princípios como o batismo apenas em adultos, a não violência e a separação entre o Estado e a Igreja.
Agora a gente está aqui dentro do Museu Heimat. E essa casa aqui, ela já foi um pouquinho de tudo, né? Tu tava contando que tem muita história isso aqui. Tem. A casa, assim, quando a gente chegou, quando formou Vitimarsum, essa casa já existia. Era a sede da fazenda. Então é a casa que recebeu todo mundo. Depois foi usado como hospedaria, foi usado como consultório odontológico, hospital, foi posto policial, enfim. Meu Deus. Um pouco de tudo. Um pouquinho de tudo. E... Até virar museu, enfim. Como Sim. era o coração da comunidade, acabou se transformando em museu. É justo, né? Acho que faz sentido. Eu acho que faz. Agora acho que é a última função dela. E aqui a gente tem uma cama que conta uma história bem interessante. É uma das peças mais interessantes aqui do museu. Conta um pouquinho da história dela pra gente. Eu gosto bastante, sim, porque ela tem uma simbologia. Parece só, é uma cama com uma pintura, legal, né? Mas se a gente entende o que está por trás dela, né? O senhor que fez a cama, ele era um pintor, né? Então ele fez construiu a cama para o filho dele. E aí você tem um quadro aqui com uma imagem da Rússia e lá nos pés um quadro com um cenário brasileiro, né? Então a mensagem dele era, olha, a cabeça pode até estar na Rússia ainda, mas os pés estão aqui no Brasil. Né? Que é aquela coisa, a origem é ali, né? A gente não pode esquecer aquilo ali, mas a realidade agora é o Brasil. Apesar da origem da colônia ser menonita como comentamos, a culinária alemã acabou se tornando um dos grandes destaques da região. Hoje os restaurantes e cafés locais trazem muitos pratos típicos, fazendo da comida uma das experiências mais marcantes para quem visita o destino. Um dos restaurantes mais bem avaliados da colônia é o Bierwit, que possui nota 4.7 de 5 no Google Maps. O local é conhecido por servir pratos inspirados na culinária alemã, além de cervejas artesanais produzidas na própria região. Galera, hoje a gente vai ter a honra, porque quem vai nos falar sobre os pratos aqui do restaurante é a chefe da casa, a gente está aqui com a Giovana. Aqui a gente tem um prato típico alemão, né? Isso, aqui é o nosso carro-chefe, né? É o joelho de porco à pururuca que a gente serve, e esse é o prato completo para 2 pessoas. Tem as salsichas alemãs, purê de batata, o chucrute, purê de maçã, o schnitzel e o repolho roxo, que é o repolho agridoce. Nossa, deve ser bom. Deve ser bom. É o nosso carro-chefe, o que mais sai do restaurante. E muito daí bom. esse aqui já é um alemão russo, né? Isso. É um pouquinho diferente. Esse prato a gente deu entrada no IG. Ele é um prato tombado como patrimônio imaterial de Palmeira. Ele vem uns pãezinhos cozidos no vapor, uma camada de chucrute e por baixo uma camada de costelinha de porco. Ele é maravilhoso, assim, para esses dias de frio, é muito bom também. Esse aí eu acho que eu nunca comi. Isso aqui eu já comi algumas vezes, mas esse aqui... Então depois você me conta, Bruno, o que você achou. O cheiro tá bom, tá, galera? Tá vindo o bafinho aqui do prato. Como é que é o nome desse aqui? Esse é pão no bafo. Pão no bafo. Isso, porque o pãozinho, ele é cozido no vapor da costelinha do chucrute, por isso que a gente chama de pão no bafo. Então, obrigado, tá? Imagina, é um prazer recebê-lo. Falam que muitas pessoas saem de Curitiba ou Ponta Grossa nos finais de semana apenas para almoçar ali. E depois de experimentar os pratos, nós entendemos o motivo. Fica a dica de fazer a reserva com antecedência, pois o local costuma ficar bem cheio, especialmente em feriados. E daí, para quem tiver interesse, a gente vai deixar o link para contato aqui na descrição do vídeo. Sobremesa a gente pediu um Apfelstrudel, que é um prato bem típico alemão, e também uma torta gelada de ruibarbo. Ruibarbo é uma planta que tem aqui, e eles fazem essa torta aqui, que é um patrimônio aqui da cidade também. Então tem um brigadeiro de ruibarbo no meio e em cima um ganache de chocolate. Vamos experimentar. Esse aqui eu também nunca comi na vida. Fica à vontade, mãe. Eu não sei o que o ruibarbo me lembra, mas é bom. Muito bom. Não sei o que me lembra. Ele não me lembra alguma coisa assim, mas eu não sei o que é, mas... Ele não é muito doce, né? Ele não é aquela torta doce, né? Bem gostosa. A colônia Vitimarsum também se destaca pela produção de diversos produtos artesanais de altíssima qualidade, como queijos, geleias, cervejas, pães, biscoitos e muitas outras delícias que fazem parte da identidade local. Um ótimo lugar para conhecer e experimentar vários desses produtos é a Delícias da Sogra, onde fomos muito bem recebidos pela Graça e pelo Pedro. Graça, antes de qualquer coisa, um brinde de café. E
Primeira pergunta aqui, por que o nome é Delícias da Sogra? Fiquei curioso. Foi um almoço de família que acabou surgindo. A minha mãe, a dona Laura, queria muito ter uma empresa. Ela sempre fez doce? Sempre fez os doces, as geleias, as bolachinhas. E ela queria muito ter a empresa dela. E ela acabou saindo da outra empresa, que era a oficina, e a gente então decidiu por esse nome. Foi os genros falando que a comida era muito boa, então era Delícias da Sogra. Daí ficou? Ficou. Até hoje. Tem gente que tem medo de comprar porque acha que é veneno, juro. Isso é triste. É triste. Mas tem muita coisa boa aqui, né? Tem, Tô vendo só aqui, delícias. Tem muita coisa aqui. Eu tenho produtos de quase todos os produtores de Vitimarçom. E alguns de fora ainda também para complementar principalmente as bebidas, para ter coisas para o pessoal para e tem o que comprar. Mas além dos produtores locais de fora, vocês também têm coisas que fazem aqui, né? Sim, a gente tem uma produção gigante de bolachas e geleias. E chucrute também, que é muito vendido aqui. Então, assim, o carro-chefe são as geleias. Geleias e Qual bolachas. que mais sai aqui pro pessoal? Abacaxi com pimenta. Abacaxi com pimenta, o pessoal que... vem... Essa aqui? Ele vem muito atrás dessa geleia para comer com carne, queijos. Isso aqui com churrasco, com uma farofinha. Exatamente, uma delícia. Deve ser bom. E essas bolachas... Essa aqui é meu carro-chefe, é a bolacha de baunilha. Olha só que bonito, galera. Uma Toda belinha. pintadinha à mão. Toda pintada à mão? Sim. E vocês fazem tudo aqui Tudo no aqui. local que a gente tá? Posso experimentar? Claro, fique à vontade. Dá até dó de comer. É muito bonito. Olha só, tem uma abelhinha, tem um ursinho. Ah, é um ursinho. E essa aqui é a nossa girafinha. Girafinha. Eu já ia falar que era uma vaca. Já ia errar. Bom, eu gosto muito, tá? Eu não sou fã, fique à vontade. Já comi demais. Isso aqui me lembra a minha infância. Com certeza, é o que o pessoal vem atrás. Justamente que lembra a infância. Me lembra a minha infância porque tem um lugar lá em Santa Catarina que eu ia muito, que chama Flus House. Exatamente. Eu comia uma bolacha parecida com essa. Parecida, exatamente. E ela também faz decoradinha. Bem bonitinha as bolachinhas de lá. Parabéns, viu? Depois eu quero experimentar a geleia. Claro, todas. Após experimentar as geleias, ainda sobrou espaço para comer o prato mais pedido da casa. Dizem que você gosta desse aqui e esse é o nosso carro-chefe. Olha só. Strudel de maçã. Que coisa linda, ó. Bem, vamos lá, vamos lá. Esse. Vamos ver se aprova. Será que vai sair o barulhinho, ó? Minha nossa, olha aqui, ó. Tá quentinho. Quero ver eu conseguir botar tudo isso dentro da boca. Muito, muito, muito bom. Bah, uma delícia. E esse cremezinho aqui? Nata. Esse faz a diferença total. Minha nossa. Sim, tem que ter a nata no strudel. E olha, geralmente eu não comia com nata, mas ela dá um toque totalmente... A cremosidade vem... Parece que muda o gosto, né? Exatamente. Que bom. Eu digo assim, é o melhor strudel com nata do sul do Brasil. E para encerrar as visitas, fomos em mais um local que está super bem avaliado, com nota 4.9 de 5 no Google Maps. Galera, eu vou confessar para vocês que eu tô impressionado com a quantidade de locais interessantes que a gente tem para conhecer aqui. E tem até aqui uma torrefação de cafés especiais. A gente tá aqui com o André, que é da... Tudo bem, Bruno? Café... Como é que se pronuncia? Cafévite. Cafévite, tô falando certo? Tá certo. André, explica para quem não sabe o que é um café especial. Então, o café especial, ele é da fruta madura. Então, o produtor, ele no pós-colheita, ele vai ter que separar a fruta madura, que é a fruta boa do pé. A gente só come fruta madura, a gente não come fruta verde, nem a que passou do ponto. Então o especial é justamente da fruta madura. E aí no pós-colheita que ele separa isso, que ele vai lavar o café. Você colhe o café, vai lavar, na lavagem ele separa porque ele é um fruto mais pesado e ele afunda na água. Por isso que aí já consegue separar ele. E daí vai tirando todas as impurezas até chegar na qualidade ideal. Isso, impureza ela vai ficar depois, né? Porque a impureza, na verdade, já é tirada.
A impureza ela só não é tirada no café ali não extra forte, tradicional, né? Porque aí ele vai colher a máquina. Mas no especial, geralmente, o produtor, são pequenos produtores, né? Pequenos ou médios, que ele vai colher à mão. Ele vai fazer uma colheita seletiva. Ou seja, praticamente todo dia ele vai colher esse fruto maduro para otimizar e maximizar essa quantidade de fruto maduro. O grande produtor, que ele vai colher a máquina, ele não tem como colher à mão, né? Tem lá 500 mil pés de café. Ele vai fazer essa separação depois através da água na lavagem, né? E aí depois ele vai seguir o processo pós-colheita, que é a secagem, né? Aí ele pode ter mais de um processo pós-colheita, né? E aí cada processo pós-colheita vai dar um sensorial diferente ali no café. E aqui vocês daí selecionam cafés espalhados pelo Brasil e daí fazem a torra aqui? Isso, a gente procura ter o contato direto com o produtor, conhecer a história, conhecer a propriedade, né? Como que ele colhe o café. E aí essa aproximação do produtor é importante. E aí a gente seleciona através de amostras, a gente faz os perfis de torra e aí faz a escolha dos cafés. André, aqui vocês também fazem a degustação desses cafés, né? Sim. E a gente vai ter que experimentar, né? Porque a gente adora um cafezinho, a gente já tomou um café hoje, mas nunca é demais. Nunca é demais. Pode tomar 1 litro de café especial que não dá problema. Agora sim, experimentando aqui um café especial. Esse aqui ele foi plantado lá na Chapada Diamantina, na Bahia, e foi torrado aqui no interior do Paraná. Então cruzou o Brasil para a gente estar experimentando ele agora. E como eu aprendi, inclusive lá na Chapada Diamantina, em Piatã, que café é uma arte. Então, dependendo do jeito que tu torra, dependendo do jeito que tu joga a água ali para coar, tu vai ter um aroma diferente, uma acidez diferente, um sensorial diferente. E é muito interessante ver todo o processo, todo o amor dos produtores para trazer isso aqui para o nosso paladar. E um brinde, tá? E um brinde especial, porque no momento que a gente está gravando, agora, exatamente agora, a gente bateu a marca de 300 mil inscritos aqui no canal. E só tenho a agradecer a todo mundo que nos acompanha. Eu acho que nosso canal há muito tempo já deixou de ser um simples canal de dica de turismo, assim, de dica de viagem, mas se tornou um canal de valorização da nossa gente, da nossa história, da nossa cultura. Sou muito grato por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente está trazendo de conhecimento para as pessoas, e eu amo muito o que faço. Então, um brinde que seja aí o começo de muito mais que tem por vir. A colônia Vitimarsum tem tantas histórias interessantes e atrações para conhecer que depois da gravação desse vídeo, decidimos explorar o destino com mais calma. Por isso, nas próximas semanas aqui no canal vai um vídeo completo sobre a colônia Vitimarsum, mostrando outros atrativos da região e mergulhando mais a fundo na trajetória dos imigrantes menonitas que ajudaram a construir a identidade única desse lugar. E no mais era isso, galera. Pra quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já se inscreve no canal e faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!